Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental conosco. Está começando um novo podcast, videocast da F My Brain. E hoje nós vamos tirar esse chicote que está aí nas suas mãos para o autoflagelamento, porque o nosso tema é eternamente culpados. Fuck My Brain. Estamos nós, a tríade da F My Brain, e eu começo a passar a palavra para ela, Luciana Chiesa, nossa expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais como LG, Colgate, Johnson & Johnson, e consultora autônoma, e com Carlos Ferreirinha. Você não é culpada, Lu? Não é culpada? Somos culpados, não somos culpados, Lu? Oi, Ma, oi, Nath, tudo bem? Super feliz para estar aqui hoje com vocês de novo, falando desse tema. Acho que a gente acorda culpado, né? Acho que essa é a minha sensação. Eu acordo devendo alguma coisa, sempre me sentindo culpada. E nem é boleto, né? E nem é boleto. Quando chega no meio da manhã... Também é! No meio da manhã o boleto aparece, né? E a gente lembra dele. Então eu acho que é um tema que cabe a todos, né? Super, super feliz pra gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ai, gente, somos eternamente culpados, Natália, mestre. Nossa profissional com mais de 20 anos de experiência, 20 anos de experiência em jornalismo impresso e marketing digital, fundadora e diretora da Emoticon, comunicação da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Dona Natália, mestre, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem, meninas? Tô me sentindo Tudo meio ótimo. culpada hoje. A culpa nos acompanha. A culpa nos acompanha, mas estou muito feliz que estamos gravando, que vamos conversar sobre esse assunto. Quem sabe no final desse podcast aqui a gente sai um pouco mais leve, é o objetivo. E que todos vocês também, porque eu sim me apresentando aqui, Marina Machado, eu que tenho alguns anos, aí uma certa estrada no jornalismo, são 25 anos trabalhando no jornalismo televisivo, dei uma escapada disso porque meu negócio mesmo é falar de liderança e felicidade no ambiente de trabalho, tá aí um negócio que a gente adora falar na F My Brain também, e portanto estamos aqui hoje para falar de culpa, imagina. E você já vem carregando culpa por várias razões que a gente vai falar, e de repente você pare uma criança. E aí no momento que você pare uma criança, você é culpada por tudo, e não importa o que o mundo diga, sim, é sua culpa, porque você é mãe. Mas não é só isso que a gente vai falar não, tá? Isso é só um plus do que a gente vai falar. Mas a culpa tá aí, e eu queria mostrar para vocês, logo de cara, aqui no começo da nossa conversa, uma definição que eu peguei no Albert Einstein, Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo. A culpa pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na vida cotidiana. Então tudo bem você ter culpa, mas ela indica uma doença séria, mais séria, quando a coisa fica excessiva, obsessiva ou interfere na vida cotidiana. E aí quando você vai ver a descrição de uma série de doenças, a culpa aparece como sintoma em várias delas. A exemplo, depressão pós-parto, alcoolismo, estresse pós-traumático, transtorno bipolar. São alguns dos casos onde o excesso do sentimento de culpa aparece e faz parte aí da composição dessas doenças. Complicado. Que diacho que está acontecendo que a gente vive culpado, gente? Nossa, Ma, acho que uma definição perfeita, né? Acho que a gente não pensa que ela transita em tantas frentes. Quando a gente para, né? A palavra culpa é uma palavra, se você olha, singela, não tem nada de, né? Pequenininha, exatamente, né? É uma culpa, né? Sempre você tem uma culpa, mas eu acho que nos últimos anos, coloco no meu exemplo, quanto mais velha eu fiquei, mais eu me sinto culpada. Então, de alguma forma, para mim, a culpa ela foi evoluindo dentro da minha vida, na minha narrativa, junto com a minha consciência. De N fatores. Quando você tem várias frentes de trabalho, né? A partir do momento que eu casei lá atrás, assumi uma casa, comecei a pagar as minhas contas, as responsabilidades. E eu acho que, de alguma forma, para mim, nos últimos anos, inclusive por conta da pandemia, e eu acho que o avanço da tecnologia traz uma culpa exacerbada. Acho que no dia a dia eu me pego acordando realmente devendo, me sinto devedora. E aí já venho junto disso um sentimento de, cara, eu sou o pior ser humano do mundo.
Porque de algum lado a gente está devendo. Acho que o exercício que eu venho tentando fazer, e extremamente recente, diário, essa sensação e esse sentimento. O exercício que eu venho tentando sempre fazer é elencar tudo que eu tenho para fazer, entender o que é normal, o que eu posso normatizar, né, do nosso cotidiano, o que realmente é algo que eu estou devendo. Qual que é a diferença da normatização das minhas tarefas e da minha rotina? O que é dever? E quais são as coisas que eu vou deixar de fazer? Então, acho que um exercício da não culpa ou diminuição do sentimento da culpa, que ele gera em mim algo extremamente agressivo internamente, de me sentir realmente uma pessoa ruim, uma filha da mãe, algo que eu assim, nossa, porque eu não estou conseguindo doar 100% daquilo? E, na verdade, você não vai conseguir fazer isso nunca. Né? Você nunca vai ser 100% só uma coisa. Isso acabou lá atrás quando a gente deixou, né, de viver sob as asas dos nossos pais. Então, eu tenho a minha filha, então se eu não estou aqui, como que eu, né, se eu estou aqui, como eu faço para estar presente aqui? Então, essa divisão das tarefas claras, entender os meus momentos presentes. Então, se eu estou aqui, eu estou 100% aqui. E aquilo que eu posso te entregar é estar presente 100% onde eu estou. Não viver tão para frente e nem viver tanto para trás. E entender que a gente precisa falar isso quando alguém joga em você a culpa, que não é tua. É uma outra coisa que eu venho fazendo. Então, as pessoas te cobram, né? A cobrança vem junto com a culpa. Ah, você fez isso, você falou com aquela pessoa, você ligou, você fez... Essa é uma ansiedade sua, ela não é uma ansiedade minha. Eu tô bem resolvida da forma que eu posso me doar àquela situação, àquela pessoa, ou até aos nossos filhos, né? A minha filha. Ah, porque você não fez isso por mim? Eu fiz o que eu podia fazer naquele momento. É uma conversa extremamente filosófica, dificílima, porque isso não tira o sentimento. Sim. Eu acordo pesada, e não é mentira. Às vezes eu acordo e falo assim, cara, nossa, tô devendo isso. Mas o que é dever, o que é responsabilidade? Então, acho que eu ainda tô nesse processo pós-pandemia, empreendedora, de alguma forma, reestabelecendo as minhas barreiras em relação à normatização da informação, o que é realmente culpa, e assim, cara, putz, verdade, isso que eu podia ter feito melhor, né? O que não, é o que eu posso fazer para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele momento. Eu acho que, de alguma forma, diariamente eu faço esse exercício e isso tem me ajudado a me sentir um pouco menos culpada. Ah, aleluia! Agora, Nath, você que trouxe essa pauta pra gente, até com uma resposta. Sim. Dos nossos temas abordados aqui, o que é maravilhoso, viu? A gente adora quando vocês comentam e já vão vendo. Isso é verdade. Não é? É real time, a gente produz para aquilo que faça sentido na vida das pessoas. Exato. Né? Por favor, continuem falando cada vez mais com a gente. Queremos ouvi-los todos. E Ná, foi você que acabou trazendo pra gente essa questão da culpa, né? Que, aliás, foi super legal, porque veio em resposta a um dos nossos episódios. Muito obrigada. Vocês, por favor, continuem, né? Comentando e trazendo, até porque queremos ouvir a voz do povo. Exatamente, a gente precisa disso. A nossa produção criativa, ela se dá também baseada nessas informações, nessas trocas. Então, pra gente é super importante vocês compartilharem, comentarem e trazerem a história de vocês, porque em cima disso a gente se inspira pra produção dos próximos episódios. Estamos juntos, F My Brain Together. Queremos ouvi-los sempre. Por favor, falem com a gente. Ô, Ná, e foi em cima até de um episódio de alta performance? Isso, foi. Eu acho que quando a gente gravou o episódio de alta performance, a gente permeou a questão da culpa o episódio inteiro, né? Porque numa sociedade que nos exige viver em alta performance, você não vai dar conta de tudo, um dos pratos vai cair e, óbvio, você vai se sentir culpado pelo prato ou pelos pratos que caírem, né? Mas eu acho assim, começando aqui nosso raciocínio, né? Nós somos uma sociedade de moral com base moral no cristianismo. Ou seja, nós entendemos de culpa desde criancinha, mas não quero aqui ter esse recorte religioso. Então, recorte de uma sociedade neoliberal capitalista que a gente é feito para a produtividade, né? A narrativa de que você é responsável pelo seu sucesso no final do dia, no final da vida, por você construir o seu sucesso o tempo todo, ela é super legal, porque sim, somos mesmos responsáveis pelo nosso sucesso. Só que você tira dela um elemento que é tudo que você não pode controlar, que você bem coloca sempre. Né? Você não controla tudo. Então, automaticamente, muita coisa vai sair do seu controle. Então, se você está sempre guiado por isso, pela
hiperprodutividade de um lado, pelo o que estão pensando de mim do outro, pela comparação do outro, pelo mito de que você dá conta de tudo, você pode tudo. São mitos que não sobra outro resultado, outro produto final que não seja culpa, né? E eu acho que o mito da multitarefas é uma das coisas que, para mim, a gente já tem que começar a pensar. A gente tem que começar a colocar o foco onde queremos e assumir que colocamos o foco naquilo e que, por conta do foco naquilo, outras coisas talvez não vão ter a luz que precisam naquele momento e a gente tem que aceitar isso no lugar de se sentir culpado. Então, por exemplo, se você hoje está dando um foco para a sua vida profissional, talvez outros lados da sua vida não sejam o seu melhor naquele momento. Hoje, como subproduto que a gente acredita que a gente dá conta de tudo, o que você faz? Você se sente culpado, por quê? Porque, nossa, eu quero fazer minha carreira decolar, mas eu não sou a melhor mãe, eu não sou a melhor esposa, eu não sou a melhor, sei lá, garota da academia. Então, é uma fase, né? Hoje a gente se sente culpada pelo que a gente não tá deixando, ao invés de aceitar que talvez é porque você colocou o foco numa outra área que você quer que aquilo floresça. Então, acho que o mito do multitask já é uma coisa que contribui muito para a sensação da culpa no final do dia. Sem dúvida. E você traz o elemento de escassez, né? Então, na verdade, a gente tá pautado sempre na falta. Sim. Então, a gente sempre se sente culpado porque nunca é suficiente o que a gente fez. Então, a escassez, eu não consigo terminar nada, porque, na verdade, a minha lista é infinita, mas a lista de todos nós, né, é infinita. E aí, a escassez traz isso. Acho que vem de uma sociedade, né, da falta, né, um país de terceiro mundo, vem muito disso. Somos pautados em cultura da escassez também, e não da cultura da positividade, de olhar o copo meio cheio e falar assim, eu já consegui fazer tudo isso. Os micro-objetivos, as pequenas coisas, inverter, né, a culpa, como você inverte e passa a olhar de um outro prisma, do prisma da positividade, olha tudo que eu já consegui fazer e não tudo que eu deixei de fazer, ou como eu não consegui agradar, e eu trago a culpa totalmente correlacionada na minha vivência, a agradabilidade, nem sei se essa palavra claramente existe, mas ela é bonita. Sim. A gente criou um empoderamento, quem perdeu tá vazado. Agradabilidade, achei ela chique. Achei bonita, Lu. Achei bonita, né? Bonita. E a agradabilidade na minha vida tá totalmente relacionada à minha culpa. Então, a minha vontade tão grande de agradar ao outro, em fazer o outro feliz, acabo não me fazendo feliz e me sentindo culpada, porque eu nunca vou conseguir agradar a todos. Sim. Mas se a gente reparar, de tudo que a gente já falou aqui, e pode ser um episódio que se torne uma coisa que a gente resolve em 15 minutos, porque é o seguinte, a culpa é uma coisa que colocamos em nós mesmos. É um supositório, você que põe. A cobrança existe? A cobrança existe. Mas quem está cobrando de verdade? O seu chefe cobrar uma coisa, uma atividade sua é uma coisa. Você transformar aquela cobrança em algo pesado, que te atormenta, aquilo ali, isso é uma questão sua. É aquilo que eu já falei também num outro episódio. O caos fica lá fora. Só que isso parece muito... uma fala simples é difícil fazer porque requer que você esteja atento para todos esses gatilhos, né? E você falou da questão da religião, eu vou trazer o budismo. Porque o princípio número 1 do budismo é: o sofrimento existe. Como fugir dele? A gente ficar atento, né? Porque a gente tem os desejos, aí vai entrar numa outra questão do Buda, mas que eu acho interessante que é a compreensão de que o sofrimento existe, eu posso fugir dele. Quanto que eu dou de atenção para essa cobrança? Quanto que eu deixo entrar? E aí, hoje, a gente tem tanta informação e tanto comparativo. Você pega lá atrás, há 2000 anos, quanto de fato você tinha de contato com outros grupos, outras civilizações? Não tinha. Hoje você tem tudo de todo mundo o tempo todo entrando na sua casa. As redes sociais são incríveis, a internet é maravilhosa, ela permite essa conexão que tem 200 milhões de coisas positivas. Mas se eu tenho as minhas fragilidades e a internet está mostrando para mim um monte de gente melhor do que eu, ou vivendo aquilo que eu desejo, e aí entra o problema do, meu Deus do céu, quanto que eu desejo e não tenho, isso é um sofrimento. E aí eu tô culpada porque eu não tô no peso certo, eu tô culpada porque meu cabelo não tem na quantidade certa, eu tô culpada porque, poxa, mãe Doriana, aquela família Doriana. Oi, Doriana, tudo bem? Agora a gente pode falar oi, TikTokers, né? Família TikTokers. Família TikTok. Ai, família que tem Doriana um Golden em casa. Putz, virou outra geração. Já tive.
Pra quem não pegou a fase da família Doriana, Sim, né? Era sim. propaganda, todo mundo vestidinho de branco, Sim. bonitinho, sorridente, jardim. maravilhoso, jardim 7 da manhã a galera tava muito feliz. Muito, aquela mãe felicíssima de montar aquele café da manhã vasto para aquelas crianças e passar. No jardim da casa. Como é que Era no jardim no jardim da da casa. É verdade. Né, com girassóis ao fundo. Os girassóis ao fundo. É maravilhoso. Era girassóis ao fundo, passarinhos cantando. Era uma coisa assim Pô, eu não vi utópica uma da família alegria. Doriana, cara. É tudo acho. descabelado. Ai, moleque, levanta. Tá tudo certo. Acordou, não acordou. Não, tá bom que é bonitinho, vai. Mas a gente começa a comparar e fala, mas eu não faço isso, eu não vivo isso. E por mais que também a gente martele nessa tecla de que a gente sabe que é um bando de gente usando filtro, a gente só tá postando o que é o melhor de nós, que eu não quero ficar mostrando a minha parte ruim, é natural. Mas tá bom, e cadê o nosso papel de entender isso e colocar isso na prática para não deixar a culpa entrar? E aí, quando a gente entra na parte do trabalho, né, da nossa performance no trabalho, por que eu não alcancei tal coisa? Por que eu não cheguei em tal posição? Por que eu não bati tal meta? Por que eu não fiz tal coisa? Cadê o eu ali, né? E é um comparativo constante. Então, quando a gente constrói essa ideia da culpa, tem alguns pilares. A cobrança é uma coisa, e o comparativo, eu acho que os dois são os grandes pilares dessa história, né? Eu acho eu gosto muito quando a gente traz essa questão de que você pode controlar, né? Eu acho que grande parte, assim, do que a gente acredita aqui, né, na F My Brain, é que você, de fato, trabalhe esse autoconhecimento e trabalhe esse autocontrole, né, de N questões que a gente trata aqui. Agora, é muito difícil você ficar imune à culpa na sociedade que a gente tem. Porque é o tempo todo você sendo, assim, praticamente jogando na sua cara o que você não tem. Eu acho que a Lu colocou uma questão que é a questão da escassez, que é para onde a gente olha. A gente olha como sociedade ao que a gente não tem, porque isso é o que vende. Porque a gente precisa o tempo todo não ter, porque se você não tem, eu falo, se aqui agora todo mundo acordar e for feliz, não tem produto mais vendido. Você não compra quase nada. Então a gente é programado como sociedade, né, a precisar sentir essas coisas, porque faz parte até de uma lógica de consumo você se abastecer de coisas que preencham isso. E a culpa é um mecanismo de controle, sim. Veja, quando você... Eu sempre, assim, eu penso em culpa atrelada ao trabalho, que eu acho muito engraçado, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Você é contratada para trabalhar de tal horário a tal horário, né? Então, eu lembro da minha fase da Glamour, que a gente entrava às 11, todo mundo já achava aquilo super... Nossa, você entra às 11, você tem uma vida maravilhosa. Tudo bem, entrou às 11, mas nunca tive muito horário para sair. Então, vamos dizer que num dia normal, dentro de uma lógica da redação, eu entrava às 11 e saía às 8. Fui contratada para aquelas horas de trabalho, certo? Todas as vezes que deu 8h05 que eu desliguei o meu computador, e mesmo assim eu estava com a revista em dia, com todo o meu funcionamento em dia, você levanta, você olha para todo mundo e tá todo mundo te olhando, tipo, nossa, Natália, vai embora cedo hoje? Já deu conta do seu trabalho? Quer dizer, a gente se olha desse jeito. A culpa, ela tá o tempo todo atrelada a isso, a você, nossa, você vai... Gente, eu não tenho culpa se eu cumprir o meu trabalho, se eu estou em dia com ele, se eu, de repente, sou rápida, não sei o que acontece. Mas, em última instância, eu sou paga para trabalhar das 11 às 8. Todas as milhares de vezes que a gente, numa redação, fica até tarde, são muitas, porque a gente fecha a revista, a gente faz reportagens de madrugada, e isso ninguém tá olhando para mim. Sábado, domingo, sábado, domingo. Ninguém tá olhando e falando, ó, coitada da Natália, essa noite ela foi fazer uma reportagem de madrugada e não dormiu. Agora, 8h15, você com tudo em dia levantar de um horário que você é teoricamente paga para cumprir, todo mundo olha para você. E esse é um dos poucos exemplos de como as pessoas, elas te olham de um jeito. E a quantidade de gente que fica lá fazendo nada, porque é a verdade. Eu lembro de uma galera em várias redações que eu passei que não tinha o que fazer, ficava mexendo no Facebook, mas ficava lá computando hora que onera a empresa no final do dia em torno do quê? De uma imagem de produtividade.
Então, se a gente vive disso, da imagem das coisas que ressoa com a culpa. É uma conta que não fecha nem para você, nem para a empresa, se você for pensar bem. É cabível, a gente ainda... enfim, cabível mas porque só tem isso. São poucas as empresas que já passaram dessa etapa. Mas entender que você precisa cumprir naquele espaço de tempo o seu trabalho. Porque é o seguinte, eu quero que você cumpra o seu trabalho. Se você faz isso em 3 horas ou em 8... Sinto muito. Claro que eu prefiro pessoas que vão fazer em 3, mas, né, essa coisa assim, se eu consigo performar, ou se eu consigo entregar, ou é mais rápido, hoje, nesse tema, nesse momento, consigo... Que diferença isso faz? O que importa é que você entregue. É que ainda naquele pensamento industrial, né, de fábrica, que não é tanto de meta, mas de... Vigilância. Então. Eu acho que ainda eu não vejo isso acabar tão rápido. Eu acho que já evoluiu muito. As pessoas, acho que a nova geração Z, já não aceita essa ordenação, vigilância dessa forma. Eles já têm um conceito de lidar com o trabalho de uma forma muito diferente da nossa evolução, da nossa geração, né? Que eu acho que é a última geração que viveu essa diferença. Mas eu acho que trazendo um outro prisma para a culpa, recentemente eu vi um vídeo da Brené Brown, que eu gosto muito, né? A grande referência em vulnerabilidade, ela traz muito sobre isso. E ela traz um tema relacionado sobre relacionamento, nenhum relacionamento é 50-50. Ah, perfeito. E a gente fala assim, não, eu preciso ser 50% eu e 50% você. E aí, quando eu falo a palavra relacionamento aqui, ela não tá ligada apenas a um relacionamento amoroso. Né? É um relacionamento de trabalho, é um relacionamento com seu filho, é um relacionamento com seus colegas, com seus sócios, com seus parceiros, enfim, com qualquer pessoa que você tem um relacionamento. E ela fala... A diferença que eu tenho, ela trouxe um prisma do marido dela, mas eu preciso entender o quanto a gente tá um pro outro nos nossos 20. Nossa, eu acho que eu vi essa postagem. É maravilhosa. Ela fala, hoje eu tô 20%. Eu tô 20%. Então, e não é só o estar 20%. É quanto aquela pessoa te atura, entre aspas, né? Aqui, entre aspas, quanto a pessoa te atura nos seus 20%. Sim. E a importância da comunicação, e algo que a gente fala muito aqui, né, na Fuck My Brain, que é o nosso grande... acho que a nossa grande forma de trazer esse olhar é através da comunicação, mas que ela traz a culpa também nessa forma. Se eu já te conto que hoje eu só tô 20% para nossa relação, porque tem 80% de outras coisas acontecendo, você consegue fazer a mesma divisão isso para tudo na sua vida. E aí você se sente menos culpado. Porque você está se comunicando, você está falando para a pessoa. Eu não consigo estar para você mais do que isso. E aí ela traz uma amarração que é super interessante, quando nenhum dos dois está 20, está 5. E aí eles sentam e conversam. Por que os dois estão 5 só? Por que eu posso te dar só 5? Eu acho que a culpa, ela tem que ser trabalhada. A gente não fala sobre ela, a gente só sente. A gente sente culpa de falar sobre a culpa. Olha que loucura, que é a grande verdade. E a gente joga a culpa. Exato. Porque assim, ter que lidar com alguma coisa dá um problema, né? Claro. Então eu fico botando a culpa. E mesmo que seja culpa do outro, o que adianta eu ficar apontando culpa? Eu preciso de soluções. Porque jogar a culpa, acusar a culpa, né? Isso não resolve a questão. Uma coisa é identificar. A outra é sair culpando. Por quê? Por que você fez isso? Por que você... Tá bom, aconteceu isso, fizemos isso. Mas é duro, porque é tudo um processo evolutivo e de maturidade. Sim. Né? Você quer tirar o seu da reta, você quer não ter que lidar com aquela situação. E quando você começa a ter que fazer isso com mais parcimônia, e de novo, é o caminho saudável, é o único caminho saudável. Quando você lida com as coisas e quando você amadurece isso, aceitando que você também você erra, ou que você também merece o seu tempo, que você tem seus direitos, que você... Tudo isso requer que você aceite. E é paradoxal, o que você trouxe do exemplo do erro. A culpa e o erro, elas andam juntas. Sim. Total. Porque você se sente culpado e você não pode errar. Ah, total. A gente fala que tá tudo bem errar. Vamos aqui enaltecer o fracasso. Não. Ele chega com o peso da culpa, mas não tem Imagina, dúvida. ninguém quer. No final, a verdade é que, acho que ainda mais nós, né, da sociedade, um terceiro mundo é muito diferente do que você analisa no primeiro mundo, né, que já tá uma outra evolução, acho que de sociedade. Aqui, imagina, você fala num discurso lindo. Não, aqui nós enaltecemos o erro e o fracasso. Mentira. Se isso te der prejuízo financeiro, tá todo mundo ferrado no final. Claro. Então, Não, ninguém aceita. Ninguém você aceita. As empresas não aceitam, né? E você é programado para se responsabilizar pelo aquele resultado que não é o legal e sentir culpa por ele. Exato. Né? É a escassez. A gente olha tudo com a ótica da escassez.
Mas eu gostei muito do que você trouxe da Brené, porque eu acho que é no documentário da Oprah com a Michelle Obama. Que a Michelle fala que ela fala isso, bom, né? Perfeito, ela com o Obama, que o Obama, né, que ela até brinca, tá vendo essa foto que todo mundo disse, nossa, que lindos, eu tava puta com ele, nem tava falando com ele nesse dia. Mas isso reverberou tanto. Outro dia eu vi ele sendo crucificado numa entrevista, coitado. Porque o cara falou assim, a Michelle falou que por 10 anos não suportava você. Eu falei, cara, que situação pra ele ficar também. Mas é engraçado, porque eu acho que ela traz essa questão do... É um mito a gente dizer... É o mito do 50%, 50-50, né? Lógico, a gente coloca aqui o que a gente está colocando não é que a gente agora passe a dar menos, não é essa é a lógica, né? É dar o que dá para dar naquele momento. Então, se você está em condições de entregar 60, pois entrega 60, né? Agora, se hoje o que você tem é 20, é 20, né? E eu tava... Enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei... Eu gosto muito, muito de fazer os projetos de marcas pessoais na Emoticon, porque eu tenho, assim, um grande privilégio que é de conhecer muita gente interessante e entrar muito no que elas pensam, nesses vieses de mundo, né? E eu fiz o projeto da Tatiana Sadala, que ela é uma das fundadoras da Todas Group, então quero aqui até mandar um beijo, é uma mulher super inspiradora que criou um projeto em prol da liderança feminina, então é algo muito bacana. E em uma reunião, uma das várias que a gente teve durante o projeto, eu comecei já me desculpando, porque foi uma reunião que eu tava de home office, e aí o torresmo latiu de fundo, e aquela que você começa... E ela falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci, que depois eu passei a prestar atenção. Inclusive nas nossas reuniões. Que ela falou assim, Nath... Não quero mais ouvir desculpas, porque todas as vezes que você começa uma reunião se desculpando, você tá aqui, você cai o patamar. Então, para de pedir desculpas, porque se você começa, como mulher, né, numa coisa que a gente já tem essa síndrome de devedora, numa reunião, e você tá pedindo desculpa por algo que você não tem controle, que estamos de home office, que seu cachorro vai latir, porque ele é um cachorro, né? Você desce o seu patamar, então acabou. E é engraçado que a gente desenvolveu uma relação onde nunca ela fala, sem desculpas, Nath, não tem desculpas aqui, a gente faz o que dá e as coisas, e assim, flui de uma maneira muito legal. As coisas funcionam. Então, eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia, que é não pedir desculpas por coisas que a gente, de fato, não tem culpa, que é o seu cachorro, no meio de uma reunião, se o seu filho vai aparecer. Postaram esse final de semana, né, o do Globo Esporte, esqueci o nome dele, que é casado com a Rafa, apresentador, que o Andreoli, que o filho dele invadiu. Então, são coisas que você não tem culpa. É o que a gente tem naquele momento e, poxa, a gente já tá sendo super profissional de tá fazendo, entendeu? E que se você começa já pedindo desculpa por isso, numa reunião que você precisa falar algo super importante e ser notada por isso, você não chega com esse mesmo peso, sabe? Olha que coisa louca, você cai o nível. Ai, dura que eu não quero ficar numa bandeira específica, mas ela existe. Mas você falou isso, eu lembrei de um colega meu, Felipe Killing. E o Andreoli também é colega meu. Aliás, um beijo enorme, que eu adoro ele. Ele é um querido mesmo, né? Que o Felipe Killing. O Felipe Killing tá em Londres, ele é correspondente da Band. Ele é um profissional de um tamanho, assim, inacreditável. Eu babo pelo Felipe Killing. Só que o Killing, um dia, sei lá qual que foi a circunstância, porque ele entrou com o filho dele ao vivo, no colo. E ele fez o link. E isso deu reverberação... Sim, não vou dizer, mundial parece que não, mas foi, né? Porque saiu na imprensa do exterior e tudo mais, sei lá. Aí, e foi tudo parabéns, que lindo que Felipe Killing fez isso. E eu achei tão legal, e tão fofo e tão bonitinho. Agora, você pega as mulheres que trabalham como, sei lá, senadora na Holanda e não sei o que, levou a criança pra amamentar. Putz, virou motivo de aplausos, mas de críticas. Do porquê que tem que fazer, a mulher que leva a criança pra faculdade, porque não tem quem deixar a criança, aí vira um problema. Eu acho isso, você tem que ficar pedindo desculpas por umas coisas tão básicas. Assim, é assustador. E a quantidade de culpa que você leva. Gente, é isso, what the hell? Vamos lá, né? Tá tudo bem. Não, e a Nath trouxe uma fala muito legal, que é a síndrome da devedora, mas a culpa tá totalmente ligada com o síndrome do impostor. Total. Então, quando você falou também, Má, sobre o quanto é o nosso olhar sobre a culpa, quem tá colocando a culpa somos nós, sim, a gente entra, né, na
terapia, enfim, várias frentes, com um olhar da síndrome do devedor, do impostor e do devedor. Então, eu estou devendo sempre e eu também me acho um impostor. Exatamente. Eu me acho menos. E eu acho que quando você coloca numa figura da mulher, é ainda mais forte. Porque pela sociedade, a mulher tinha um papel inferior. A evolução da sociedade coloca já a mulher num outro patamar. Mas a gente não pode esquecer o que vem enraizado nessa cultura. Então, não é bandeira de feminismo, nem trazer esse olhar de pregar, mas o vencer da mulher, ela tem um lado diferente. Mas, naturalmente, eu, como mulher, muitas vezes me coloco numa posição de pedir desculpas por uma coisa que eu não tenho que pedir. Exato. Com certeza. Muitas vezes. Ah, não, então eu vou fazer assim, porque é melhor, né? E isso entra em relacionamento tóxico, isso entra em relacionamento abusivo. Porque, não, a pessoa não é assim, né? É eu que tenho que me adequar àquela situação. Então, não é isso. É porque a pessoa, vou dar uma chance pra ele. Então, na verdade, a culpa, ela entra também em diversas searas. E se a gente não prestar atenção, a gente não falar sobre ela de uma forma clara, de uma forma concreta, realizadora, para todo mundo abranger esse tema, a gente não vai colocar em pauta uma discussão que é muito necessária. Não, a culpa pega homens e mulheres de maneira completamente diferentes. Perfeito, mas completamente diferentes. Eu, depois que eu comecei a conviver muito com a Tati, com todas e entender, eles trazem números que falam, né, que quando uma mulher se candidata a uma vaga em relação à síndrome de impostora, ela olha lá, 10 pré-requisitos, ela tem 8, ela não se candidata, porque faltam 2. O homem, quando ele olha 10 habilidades, ele tem uma, ele se candidata. Porque tá ele olha o quê? Ele. Então, mas tá lógico certo, que tá. Cacilda, porque eu quero olhar uma coisa e falei... A gente precisa... Então, só que a gente precisa o quê? De muitas reparações históricas, filosóficas e conversas, tudo. permissão. Exato. Que a gente chegue nesse território, para que a gente se valorize. Porque é isso. A gente parece que precisa fazer o dobro para chegar numa posição. Entendeu? E é essa sensação de que a gente precisa sempre fazer a mais, sempre fazer o dobro, que faz com que exista essa geração de mulheres tão cansadas. Né? Porque a gente precisa sempre tá fazendo. Então, primeiro ponto é que essa conversa, ela precisa existir, precisa sair de todos, precisa se ampliar. Então, eu peço que todo mundo que esteja nos ouvindo amplie essa discussão. Né? Porque a gente precisa falar sobre esse assunto, precisa furar essa bolha para que cada vez mais a gente tenha essa consciência. Eu acho que esse é o primeiro passo disso. Perfeito. Só para concluir, Ma, uma fã de podcast, assim, né, tô aqui, né, fazemos um. Outro dia eu não vou lembrar o nome, mas é um podcast de uma pessoa famosa que contou sobre como foi ser vítima de uma violência doméstica. Uhum. E ela vai descrevendo, e você vai ficando desesperada, porque ela fez uma narrativa tão interessante que você não consegue entender que de começo é sobre isso. A quantidade de coisas que é pelo mecanismo da culpa que a mulher vai ficando e aceitando. Então, assim, hoje você recebeu um puxão de cabelo, por quê? Porque você não fez a sua parte. Você não lavou a louça como deveria. Amanhã eu te dei um chute no seu estômago porque você olhou para um cara como não deveria ter olhado. Então, assim, quantas situações... Eu acho que você olhou para um cara... Claro, mas assim, é isso. Quantas situações, nós estamos falando das mais simples, que é você se sentir culpado porque você não tá no peso que você gostaria, que também de simples não tem nada, né? Porque quanto se move, se faz e se cobra em nome disso, até uma situação de violência doméstica que você vai ficando e sendo reduzida até você morrer, porque é o próximo passo, o cara te matar, pelo mecanismo da culpa. Então, se a culpa não é um assunto sério, já não sei mais o que é sério. Nossa senhora, eu vou dar uma aliviada. Por quê? Porque se tem uma culpa que eu não quero ter... Não, e não quero, chega. Eu já tenho culpa pra caraca na vida. Eu tô muito séria, Marina. Hoje eu vim séria. Profundo. Você fez cara de Natália no ambiente de trabalho. Tivemos um momento desse, vou entrar nisso. Mas assim, eu não quero ter a culpa, por exemplo, de não conseguir lavar minhas roupas. Sim, isso definitivamente a gente tem que se livrar. Fica empilhando aquele troço ali. Eu não quero dessa culpa. Então, o que eu faço?
eu apelo para o nosso parceiro. Porque é o seguinte, você que acompanha aqui no nosso videocast da F My Brain, eu sei que você sempre está buscando essas formas novas de se atualizar e tem uma nova forma de se atualizar que é a nossa parceira, a Yupi, o maior delivery de lavanderias do Brasil. Tchau, culpa da lavanderia. Ela é super disruptiva porque ela vai facilitar a sua vida. É assim, baixa o aplicativo super rápido. Aí você coloca o seu endereço. O aplicativo vai trazer todas as lavanderias da sua região. Você seleciona o que você quer lavar, agenda a coleta e a entrega e paga o seu pedido. A lavanderia coleta e entrega no seu endereço, você nem sai de casa. E tem mais, além de você se livrar de uma pilha de roupas sujas e com isso a culpa também, em menos de 2 minutos, sério, testa, porque são 2 minutinhos, você pode e deve usar o cupom FMyBrain e você vai ter um desconto exclusivo. Então, F My Brain, cupom, desconto, isso tudo é maravilhoso. Super rápido, prático e para salvar a sua rotina. Yupi em parceria com a F My Brain. Muito obrigada, Yupi. Tá aí um troço que eu não quero mais me culpar de ter essa dor de cabeça. Não, maravilhoso, ainda mais agora no inverno, que é super importante. Todo mundo tira, quer lavar, a gente não tem espaço para lavar cobertor, edredom, tudo Tirou isso. o edredom, sentiu Tirou o cheiro de bolo, né? Fala, Chegou o cheiro de um ano guardado. A rinite vem junto, a sinusite. Então, a Yupi é maravilhosa para nos facilitar. A gente precisa facilitar a nossa vida, né? Eu tô a maior usuária do nosso cupom. Pelo amor de Deus, gente. Tá. Ó, usa o nosso cupom, ajuda, vai, vamos lá. Não, você vai se dar bem, porque no fim você vai estar lavando, vai ser rápido, vai ser mais barato do que você encontra na sua região e você ainda vai pagar mais barato porque você usa o cupom, tá tudo certo. Com certeza. Vamos tentar deixar o papo mais leve hoje. Não, porque é isso, culpa é pesado, mas a ideia é mapear a culpa, entender a culpa. De onde ela vem, né? E lidar com a culpa. Tudo fica pesado se a gente não trabalha isso. Sim. Certo? Então, assim, a gente vai colocando pra dentro da mochila porque no entendimento do outro, é porque o outro é assim e eu preciso ajudar, no caso de um relacionamento amoroso. Porque essa pessoa tem tal dificuldade, então deixa que eu carrego. E isso vai se tornando um processo de culpa, né? No trabalho, o que eu consigo entregar, o que eu consigo fazer, as cobranças que existem. Gente, a culpa tá, eu acho que em todos os âmbitos, né? E nos relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, no como os filhos, o quanto você ajuda e faz pelos seus pais, na parte financeira, o que eu almejava para mim e não consegui entregar, é tanta culpa. E eu volto à questão do comparativo. A gente está o tempo todo se comparando, porque o outro consegue e eu não. Por que a pessoa é daquele jeito e eu não? E aí eu vou bater na eterna tecla do estoicismo, porque o estoicismo fala muito disso. Para quem não conhece, o estoicismo é uma linha de filosofia muito antiga, da data dos gregos, dos primeiros filósofos gregos, e um dos principais que fala de estoicismo é Epiteto. E ele fala isso, de que a sua história... Para mim, o estoicismo ele entrou de um jeito tão forte quando eu comecei a falar com um amigo meu sobre o sofrimento de mães que perdem filhos. E como mãe, é o maior pavor da minha vida que eles machuquem o dedinho do pé, quiçá perder um filho. E como é traumático uma pessoa olhar para essa vida, né? E eu gravei muito como repórter em Hospital do Câncer, fiz matérias com crianças com câncer, assim... Eu em vários momentos me debulhei de lágrimas depois da gravação. Sim. Você fala, você tá de brincadeira que as pessoas vivem isso. E pessoas é uma coisa, crianças não devia, sabe? Parênteses para uma coisa. O que você gostaria de perguntar a Deus, né, quando você morresse? E eu sempre venho com essa pergunta. Por que os animais e as crianças sofrem? Que eu acho o fim da picada. Assim, fim da picada. Se eu tiver um troço, quero fazer uma petição pro universo para essas coisas não acontecerem. E aí, eu conversando com ele sobre isso, eu falo, você imagina uma mãe, uma família que perde uma criança e pega esse sofrimento e fala assim, como é que ela deve olhar o mundo? Por que comigo? Por que comigo? E aí ele trouxe essa questão do estoicismo, dizendo que eu já era estoica nesse momento, e eu falei, você tá me xingando? Né? Porque eu não conhecia o estoicismo. E é isso, no estoicismo você vê, é a sua história. Sim. Não é a história do outro. A história do outro é do outro. A sua história é essa. Goste você ou não, viva. Você não tem como trocar de papel, você não tem como pedir para alguém viver a sua, né? E certeza que alguém, mesmo nos seus momentos mais difíceis, gostaria de estar na sua posição do que na posição dele. A gente sempre está querendo estar na posição do outro, seu personagem da outra vida. Não dá, essa é a sua história. Lide com a sua história.
né? É a melhor coisa que você faz. Porque quando você para de desejar fazer o que o outro faz e ter o que o outro faz, lida com o que você tem, você sem dúvida consegue caminhar muito mais rápido, porque você vai estar ali inserido na sua própria história, do que quando você fica só olhando o jardim verde do outro. Que não é verde, gente. É um Instagram, como é que é? Vamos botar o nome de é o filtrinho verde, tá certo, não tá lá. Eu acho que isso é tão forte, e aqui eu volto sempre numa pauta que vocês sabem que eu tenho um olhar, até pela minha história de uma criança que teve síndrome do pânico, né, transtorno de ansiedade desde cedo. Eu sempre penso no que eu posso fazer para as crianças, né, para meninas e crianças, meninas, mas sempre no olhar da criança. E aqui a gente tem uma fala que não é conversado numa fase de formação do ser humano, que é na adolescência. Então, na pré-adolescência, adolescência. Essa fase da pré-adolescência e da adolescência é a fase de se sentir parte. Sim. E na hora que eu quero me sentir parte, a última coisa que eu quero destacar é ser autêntico. E a gente sabe que lá na frente, a pessoa autêntica é quem se destaca. Eu ia falar isso. Mas como você insere... A gente fica buscando ser autêntico na vida adulta, né? Se diferenciar. Então, para mim, a gente tem aqui uma oportunidade de mudança na linha da sociedade, em que, a partir do momento que você traz esse discurso para pré-adolescentes, para adolescentes, no qual você tenta mostrar que sim, né, a inclusão num todo, ela é relevante, só que não é só isso. Como a gente aqui é um discurso aberto, não tem uma resposta, mas como a gente pode trazer para a criança que faz parte você gostar e querer se incluir desde códigos de vestimenta, códigos visuais, de N formas, né? Comportamentos, aquilo. Mais tarde, só que a gente faz como, nossa, isso não tem nada a ver comigo, né? Você vai descobrindo que aquilo não tem. Mas de um jeito em que você não demore tanto para um adulto maduro, lá nos seus 40, quiçá 50 anos, entenda que, na verdade, você não precisava de nada disso para você ser feliz. Então, eu acho que a gente vem nessa busca da escassez, da vontade de pertencer, porque a gente tem um foco de sentido de vida errado. É isso aí. A nossa vontade de sentido de vida, né, do ser feliz, está muitas vezes ligados ao pertencer e ao material. E não é isso que faz a gente ser feliz. Então, quando você traz o estoicismo, e você tem uma escola enorme, né, de estudo em relação a isso, eu tenho uma escola de estudo e continuo estudando muito sobre logoterapia e o princípio, né, do sentido da vida, a felicidade é prazer. Né? O Viktor Frankl fala que felicidade é prazer. Então a gente tem que mudar, porque eu não tenho que buscar a felicidade, eu tenho que sentir felicidade. É muito diferente. A busca faz você sempre ir em direção a algo. Exato. E não chega nunca. E nunca chega nunca. Busca tá errada, né? A palavra busca precisa ser olhada diferente. E ele traz algumas reflexões sobre... Você faz isso porque a gente, como sociedade, está dividido entre totalitarismo, então eu preciso que alguém me mande fazer alguma coisa para eu ser alguma coisa, ou por comparação. Sim. Então, na verdade, eu sou isso porque minha mãe disse que eu sou. Eu sou isso porque eu quero ser igual ao meu amigo. E, na verdade, tem uma terceira vertente que a gente não olha, que é a vertente de você ser quem você é desde o começo. Então, acho que aqui a gente tem uma reflexão como pais, como seres humanos, porque eu não preciso ser pai nem mãe para poder transmitir essa mensagem para qualquer criança, para qualquer educação, como a gente pode amplificar essa terceira vertente, que não é da comparação e não é daquilo que está mandando você ser alguma coisa. Porque se você compara ou alguém manda você ser algo, você não se completa na frente. Exato. Então, aquela escolha antigamente, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, exato, você vai ser padre, não vai ser médico, né? Tinha quantas pessoas não felizes nisso? Exato. Aí a felicidade, lá na frente, as pessoas com 60 anos no seu leito, lá atrás, tem um Deus, né? 60 anos no meu leito de morte, eu descobri que eu não era feliz. Que eu teria feito tudo diferente. Eu teria feito tudo diferente. Então, por quê? Porque você perseguiu uma trilha da sua vida, da sua jornada, em busca de algo vazio. Porque ou você quer se comparar a alguém, ou você quer agradar a alguém. E você não vai conseguir fazer isso. Eu queria complementar só um pensamento do estoicismo que não pode faltar. Quando eu falo que essa é a minha história, e eu estava falando da coisa do perder filhos e tudo mais, é mais assustador pensar quando entender, não é pensar, porque isso é fato. Que a história dos meus filhos é deles. Sim, eu sou parte exatamente. Dela. Então, o que vai acontecer a eles tem um limite do quanto eu contribuo, quanto eu protejo, quanto eu sou responsável. Tem uma parte da vida que é a história deles. Eu tangencio, a minha história está tangenciando a história deles. Eu impacto a deles, eles impactam a minha. Mas eu não consigo me transformar, pegar a história deles e salvar na minha mão, porque a história é deles.
E é duro isso, cara. Isso é duro pra caraca. Mas eu vou dizer pra vocês do fundo do meu coração, e vocês que estão olhando nos meus olhos, vocês também que estão olhando. Eu juro pelos meus filhos, ficou mais fácil. Sim. A culpa diminui um pouco quando eu lembro dessa consciência, porque eu não vivo nesse mar de Buda. Não, eu vivo num conflito de trazer o SAMU de volta para mim. Perdeu a análise do SAMU, episódio anterior. Porque é isso, quando eu olho para eles, eu vejo que alguma coisa está acontecendo, amiguinho brigou, eu senti o mal numa coisa assim. É a história deles. Como é que eu contribuo? Mas é a história deles. Então, assim, a culpa do, eu sou a mãe, eu precisava fazer. Cara, essa sou eu, é o que dá pra fazer aqui agora, que é o que o Malu tava falando. É isso. Então, assim, juro, gente, dá pra fazer, acredita na gente. É uma questão de percepção e de se tocar no momento e virar o jogo, o que você mesmo tá criando pra você. Sim. Essa bagagem toda de culpa dá pra liberar. E vai liberando aos poucos, no começo fica mais difícil, mas depois a coisa vai ficando mais automática. Quem sabe um dia a gente chega no processo de iluminação. Mas é um caminho, né, que faz a diferença. Eu acho que vale isso tanto para filhos, né, que deve ser muito difícil, mas para relacionamentos qualquer. Você não pode mudar a história do outro, você vai até aqui, né? Então, se você qualquer relacionamento que você comece, que você já, eu vou mudar, ele vai mudar por mim, Nossa, já é uma parou, coisa errou, que né? já tá completamente errada. Eu já quero chegar mudando. Século X. Natália, você está se sentindo culpada por não ver o Torresmo há uma semana? Ai, tô. Aí, ó, tô Vamos falando. trabalhar Vamos isso. trabalhar. Ai, Jesus do céu. É que aquela carinha é irresistível, né? Aí se fosse você que está assistindo, entre no Instagram do Torresmo. @cão Torresmo. Exato. Sigam, Então, ele é maravilhoso, maravilhoso. Mas, Omar, você falando da sua vivência, né? Desse olhar do filho, e eu tenho uma filha, para mim é muito difícil. É muito difícil, porque beira o perfeccionismo. Sim. A minha busca do perfeccionismo inexistente, de querer controlar algo que eu não consigo controlar. E é muito claro que a frustração é minha, não pode passar para ele, né, para a criança. Mas mais do que isso, eu vejo ferramentas. Quais são as ferramentas que eu posso fazer para que ela passe por aquilo de uma forma mais leve? Sim. Então, minha filha tem 9 anos, vai fazer 10 anos, ela tá ficando numa fase em que... uma fase de conhecimento, de percepção de imagem, que é algo que ela gosta e ela não gosta dela. Ela se percebe de um jeito que antes ela não se percebia. E ao mesmo tempo de querer pertencer, né? Tem toda uma fase já que eu acho que... Não sabia que era tão novo, assim, com 9, 10 anos. Você tem essas discussões. Eu acho que, obviamente, a minha filha, ela tem uma maturidade desde pequena muito grande para a idade dela. E isso também é um problema, porque ela não está preparada para os pensamentos tão maduros que ela tem. Então, mas esse olhar o quanto eu sofro calada. Acho que esse é o meu olhar de mãe. Eu queria sofrer por ela. Eu queria pegar tudo aquilo que ela está passando e eu queria sentir. E não significa que eu não estou sentindo, eu estou sentindo. Mas eu não passo a minha frustração ou a minha dor para ela. Eu passo para ela ferramentas de como ela pode passar por aquilo. E a primeira delas é diálogo. Acho que a gente precisa ter esse diálogo em casa com os nossos filhos. E aqui não estou fazendo uma apologia, né? Vamos só conversar com os filhos. Não, tem que ter disciplina, regra, as crianças precisam, né, de imposição, mas eu preciso ter uma abertura de diálogo e eu promovo muito isso com a Beatriz, que ela possa falar sobre os sentimentos dela. E não existe certo ou errado, porque sentir não é certo ou errado, você simplesmente sente. Você não escolhe de quem você gosta, você escolhe viver com aquela história ou não, mas o sentimento você não domina. Sim. Eu não queria gostar dele, mas você gosta. Você Sim. gostaria de não gostar, mas Sim, você gosta. sim. Você escolhe não estar com ele, porque ele não me faz bem, é um relacionamento tóxico. Então, na mesma forma, eu acho que você tem que trazer esse olhar com a criança para ela poder falar sobre isso. Quanto mais a gente trouxer o diálogo para eles falarem sobre sentimentos, sobre como se sentem em relação a várias coisas, acho que fica mais fácil a gente ensinar que a culpa, ela vem com você, mas ela não precisa ser só você. Você não precisa pegar a culpa de presente. Olha, tá aqui, esta é a sua culpa. Aliás, a culpa pela sociedade, a culpa pelo que o mundo fez há 300 anos. Caramba, não dá para carregar a culpa da história da humanidade nas suas costas. Eu acho que a gente precisa, assim, uma coisa que eu vejo muito sobre a culpa é ter um aumento de senso crítico em relação às coisas, né? Do quanto você pega e absorve sem questionamentos. Então, assim, muito do que a gente sente culpa são coisas que são jogadas e a gente só se condiciona.
Então, eu acho que esse senso crítico, ele tem que ser trazido e cada vez mais ampliado, então, em conversas, né? A questão, primeiro, desse senso crítico, da gente conseguir ter uma noção do que é programado para que a gente se sinta assim em nome de coisas maiores. Então a gente já falou aqui, né, numa lógica de produção, de consumo. Então que a gente desperte esse olhar mais crítico é um super desafio, que você consiga olhar o Instagram e ter esse acionamento de que aquilo que você está vendo é uma edição de uma vida, tem filtros, não é a verdade, você se compara. Então que a gente provoque cada vez mais as discussões sobre isso. E junto com uma coisa que eu acho muito importante, que se trabalhe desde cedo, a sua autoestima. Eu acho que a autoestima, quanto mais você vai se cerceando dela, né, vai se valorizando, vai se empoderando, agora trazendo para o nosso dicionário. Adoro o uso do empoderamento. Né? Quando você vai se empoderando, quanto mais você traz para você, você menos vê a escassez. Você vê o que você tem de legal. Perfeito. E você aceita menos a outras coisas. Então, assim, se a gente trabalhar hoje como sociedade uma autoestima cada vez maior, né, que você realmente se valorize, que você enxergue seus potenciais, que você olhe por essa ótica, que você saiba que você é incrível sendo você, eu acho que você se compara menos, você aceita menos coisas que você não deveria. Então, assim, você tem menos chances de passar por um relacionamento abusivo, porque no primeiro sinal daquilo te acende um alerta que fala, pera lá, isso daqui não é pra mim, eu não mereço ser tratada desse jeito, eu não tenho que ser tratada desse jeito. Né? Então, acho que quando você vai te dando isso, você vai também colocando o seu cercadinho dos limites, das culpas, do que pode entrar, do que pode sair. É você no controle. Claro, é muita construção, é um caminho demorado, não é fácil. Todo mundo aqui tem dia que acorda e não tá bem, todo mundo se sente inseguro, a gente tem nossas carências, nossos gatilhos, mas assim, quanto mais a gente trabalha como sociedade para ter um olhar mais crítico e a valorização da autoestima, do empoderamento, a gente caminha melhor. Caraca, eu tô a uma mesa de distância de você, mas eu tô abraçando você. Não, putz, grila. Fuck my brain. Fuck my brain. Legal, tá tudo muito bonito, gente. Mas é bom. Mas é hora de dar um boom, porque é o seguinte, você deve estar se perguntando, tá, legal. Tá, mas como é que eu ponho isso na prática? A gente tá tangenciando isso, mas temos aqui na F My Brain a parte muito prática e a gente vai fazer isso em 1 minutinho para vocês. Eu vou chamar já pro pau. Natália Mestre. Tá lá, pro pau. Eu achei que era pro palco. Pro palco. Palco, você não deixou terminar, molhar o bico. Cada um vai pra onde gosta. Ai, Jesus, meus pais veem esse podcast. Eles veem, todos palco. nossos. Ai, pai, Palco, perdão. Pai, né? tô ocupada agora. Natália Mestre, na sua visão como expert em estratégia e comunicação de marcas e pessoas, quem nos ouve deve fazer o que quando a gente fala de sermos eternamente culpados em 1 minuto? Cara, sabe que eu vou colocar uma coisa que é se desculpar? Eu acho isso tão bonito. Se perdoa. Se perdoa. Acorda hoje e troca a culpa por hoje eu estou me perdoando e eu vou fazer alguma coisa de melhor por isso, sabe? Eu vou ter que concluir rapidinho no meu 1 minuto. Esses dias eu conversei com uma amiga que acabou de ser mãe e óbvio, tá, né, mãe de primeira viagem, se sentindo culpada de todas as esferas que existem. Vem no pacote. E óbvio que eu já, né, todos sabem, eu sou a única não mãe aqui. Ainda. Então, assim, eu não tenho tanto lugar de fala, mas vou falar pra todas vocês e vou todas, o que eu falei. Falei, amiga, não se esqueça que ele, né, só conhece essa mãe. Você é o que ele conhece. Eu tenho certeza que dentro disso você faz o seu melhor, você entrega o seu melhor. Então, só por hoje, troca a culpa e dá um abraço apertado no seu filho. Que isso resolve qualquer coisa. Ah, tá precisando de plaquinha nota 1000. Tem que aumentar os zeros nessa placa aqui. Cacilda, não tá dando certo. Luciana Chiesa, aplaudindo, será aplaudida também, sob seu olhar de expert em gestão é ótimo. Gestão estratégica. Gestão. É um gesso grande. Usei vários. O seu olhar de expert em gestão estratégica e inteligência de mercado
Cadê a culpa? Como resolvemos? Acho que construindo no que a Nath falou, eu coloco qual que é o peso. Acho que é uma das coisas que eu venho aprendendo e aplicando na minha vida. Qual que é o peso das coisas? Qual que é o peso do tamanho do problema? Qual que é o tamanho do problema e qual que é o tamanho da culpa? Qual que é o peso? Porque você vai entender quando você fala que essa microfonia que muitas vezes a gente coloca, ela não é tão grande assim. Então, coloca peso, coloca a culpa dentro de umas caixinhas. E com esse peso na culpa, a gente consegue entender que, peraí, qual que eu vou abraçar hoje, qual que eu não vou abraçar hoje, porque ela sempre vai estar com a gente. Assim como o medo, ela caminha ao nosso lado sempre. A gente tem que saber usar ele ao nosso favor e não deixar que ela fique maior do que ela é de verdade. Maravilhosa, maravilhosa. Até está o subindo a astronauta, plaquinha até o 10. astronauta, amor. Calma que o astronauta vai entrar em ação. A gente ganhou aqui, né, dos meninos, do Paulinho e do Marcelo aqui da WR Studio, a gente ganhou, porque eles fazem isto, uma impressão 3D maravilhosa. E esse aqui vai ser talvez o meu alter ego. Então vai entrar... Marina Machado, sim. Você, com sua expertise de comunicação e de liderança e felicidade no ambiente de trabalho, como você entende a culpa? Olha, querido astronauta, eu vou dizer, foda-se. Maravilhosa. Eu sou a favor do foda-se. E quando o foda-se entrou na minha vida... realmente ficou tudo mais leve, porque a gente, de novo, pesa demais, se preocupa demais, lida demais, porque a gente carrega demais tanta coisa sem necessidade. Menos. Tá tudo bem, vamos lá. Sério, que botou a toalha no chão e não sei o que. A gente cria tanto problema na nossa cabeça e a culpa é uma coisa que a gente dá pra gente de presente. É verdade, é real aquilo ali? Tá bom, você bateu o carro, a culpa é sua. Você bateu atrás, tá, a culpa é minha. Agora eu vou resolver, não vou me martelar por conta disso. Porque você cometeu um erro e não... Tá, cometi o erro. Aprendo com ele, não tento fazer de conta que ele não existiu, porque tudo isso é lição nessa vida, mas porque cargas d'água eu preciso ficar me chicoteando. Não precisa, acabou, tchau, obrigado. Então assim, minha sugestão pra você sempre... vai no tamanho da coisa, o peso que a Lu falou é perfeito nesse sentido, porque tem que tomar noção do tamanho, certo? E nesse sentido, o tamanho é documento, ok? Dito parágrafo, travessão, foda-se. Fuck E my com brain. isso, eu encerro essa etapa super importante da parte prática da nossa conversa e convido a você que quer saber, né? Mais cenas dos nossos próximos capítulos, nossos próximos booms. Tem muito conteúdo útil pra você, tem muito conteúdo legal já publicado, a gente coloca aqui na descrição, tanto do YouTube como do nosso Spotify. A gente já falou de alta performance e o ponto certo do estresse, porque tem um ponto certo do estresse. O que vem depois do propósito de vida, inteligência artificial, chat GPT, criatividade. Você é mais do que o seu trabalho. E eu peço que você que não se inscreveu ainda, se inscreva, devia ter falado isso no início, inclusive. Inscreva-se no canal, venha ter o seu cérebro respeitosamente cutucado e alimentado. Lembra você que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, se você já estiver assistindo, você sabe, @canal FMyBrain. Se você estiver no Spotify ou quiser ir para o nosso Spotify, é @FMyBrain. O nosso Instagram é @fmy.brain. Instagram, @fmy.brain. Tá tudo aí pra você. Tem Spotify, tem YouTube, tem shorts, tem trechos que a gente coloca. Daqui a pouquinho você quer ver uns trechos mais curtos. Tem trechos lá que a gente coloca também no YouTube. E o nosso Instagram que a gente alimenta com muitos pedacinhos e pensatas pra você. A gente tá um clique de distância, você sabe disso. Leve o nosso trabalho pro seu grupo, leve o nosso trabalho pra sua empresa. Palestra, workshop, mentoria. A gente tem projetos personalizados. Estamos a um clique de distância, famoso nada. É só clicar, manda um e-mail, tá tudo certo pra você. Meninas, eu amei a nossa conversa e eu saio desculpada dessa história. Também. Saio leve, muito leve, feliz. Muito. Acho que é o nosso papel de colocar essa voz pro mundo, né? Que as pessoas amplifiquem essa mensagem. Muito bom, sempre. Obrigada. É isso, gente. Olha, leve, seja leve, tá tudo certo, vambora. Um beijo pra vocês. Beijo. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.